Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Corendef por essa oportunidade de falar de um assunto tão importante que é a amamentação. Então, a gente está no mês dourado, no agosto dourado dedicado à amamentação, e hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou Liamara, eu sou enfermeira, atualmente trabalho em pediatria e com consultoria materno-infantil, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com essa arte da amamentação. Então, eu percebo que é um desafio para todos os profissionais e não foi à toa que esse mês de agosto, dedicado à amamentação, o tema é responsabilidade de todos frente à amamentação. Então, eu escolhi esse tema, a arte da amamentação e os desafios para garantir o alimento ouro, porque o que acontece? A gente passa e enfrenta muitos desafios para que esse alimento chegue às nossas crianças. E a diferença que esse alimento faz para as nossas crianças é imenso. Então, a gente precisa realmente discutir entre os profissionais, entre médicos, equipe multiprofissional, sobre a importância do aleitamento materno. Eu sou enfermeira pediatra, sou formada pela Universidade de São Paulo, pela USP, tenho 20 anos de formada. Trabalhei durante muito tempo em unidade de terapia intensiva e na unidade de terapia intensiva, a gente tem um contato com muitas crianças que realmente, assim, esse alimento faz toda a diferença. Nesse mês de agosto, nosso objetivo é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. Então, por que trazer esse tema, que é responsabilidade de todos? A amamentação, ela é um tema que a grande maioria das mulheres sofrem muitas influências. Elas acabam escutando muitas informações, tendo muitas informações, e isso acaba muitas vezes prejudicando. Então, é muito importante que ela busque informações certas, informações de pessoas que realmente estudam a amamentação. Então, o que a gente vem trazer aqui hoje? Os resultados das campanhas de estímulo ao aleitamento materno, eles trazem que as crianças menores de 6 meses recebem o aleitamento materno exclusivo. A gente percebe um aumento de 1.886 para 2020, um aumento de 2,9% para 45,7%. Isso é algo bem importante. Então, a gente percebe que esses 40 anos, os últimos 40 anos, onde dedicaram-se muitos trabalhos e esforços para que o aleitamento materno exclusivo realmente acontecesse, a gente teve um resultado bem favorável. Mas o que mostra também? Que a gente ainda precisa trabalhar muito, porque ainda tem um grande número de crianças que não recebem aleitamento materno exclusivo e muitas vezes por falta de informação ou acesso à informação. Já quando a gente vai para uma faixa etária um pouco menor, essa porcentagem aumenta de 45,7% para 60%. Então, 60% das crianças hoje, menores de 6 meses, recebem o aleitamento materno exclusivo. A cor dourada, ela está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a OMS e a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas da Infância, por ano, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por conta do aumento das taxas de amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Então, isso realmente é um dado muito importante e que convida todos nós profissionais a abraçarmos essa causa. Crianças amamentadas têm menos alergias, têm menos infecções, têm menos diarreias, doenças respiratórias e otites, além de menores chances de desenvolver obesidade tipo 2, assim como possuem melhores desempenhos em testes de inteligência e se tornam adultos mais saudáveis e produtivos. Eu vou trazer um pouquinho para vocês
eu vou começar falando um pouquinho dos benefícios tanto para a mãe, depois quanto para o bebê, tá? Quando a gente fala dos benefícios para a mãe, o que a gente precisa lembrar? Que é uma forma prática de alimentar a criança, então a qualquer momento ela pode oferecer esse alimento que está pronto, que tem as melhores propriedades e que está na temperatura ideal para o bebê receber. O aleitamento materno, para muitas mulheres, se torna uma realização feminina, tá? Por que eu coloco para muitas mulheres? Porque nem todas as mulheres têm esse desejo da amamentação. E isso precisa e deve ser respeitado. Então, entre as consultoras de amamentação, a gente trabalha muito essa questão, né? Porque como para a gente o aleitamento materno é extremamente importante, a gente consegue ver no dia a dia os resultados, a gente consegue ver no dia a dia o desenvolvimento da criança quando ela recebe aleitamento materno. Então, é uma coisa que a gente quer muito, mas, infelizmente, eu não posso querer mais do que a mãe. Por quê? Porque a mulher sempre vai ser protagonista dessa história. Quando a gente fala em aleitamento materno, o protagonista sempre será a mulher. Ela terá aliados, ela terá pessoas que ajudem ela a tomar as melhores decisões, a fazer as melhores escolhas, mas a decisão e o desejo precisa ser dela. É um direito e não uma obrigação, é uma proteção contra anemia. Então, assim, as mulheres que amamentam no seio, elas têm menos chance de desenvolver anemia, volta ao estado físico anterior mais rápido, menor taxa de câncer de mama. Então, já está mais que comprovado por pesquisas que as mulheres que amamentam, a cada ano que amamentam, elas diminuem o risco de desenvolver câncer de mama. Efeito contraceptivo, que aqui a gente precisa ter algumas ressalvas, né? Então, assim, o efeito contraceptivo, ele não é igual era falado há um tempo atrás, né? É um efeito contraceptivo relativo. Por quê? Quando a gente estuda os métodos naturais, né? Então, a gente tem também os métodos contraceptivos naturais, a gente sabe que mesmo no período da amamentação, a mulher pode ter escapes ovulatórios. E, em geral, o que acontece? Primeiro acontece a ovulação para depois vir a primeira menstruação. Então, muitas mulheres ficam muitos meses amamentando sem menstruar. Só que a gente não tem como precisar e não tem como saber quando ela vai ovular e vai voltar a menstruar, para conseguir realmente ter esse controle melhor da natalidade. Então, esse efeito contraceptivo, ele é relativo. Então, isso tem que ficar bem claro, porque a gente precisa tomar cuidado. E é uma proteção pela legislação. Então, a mulher que faz a escolha pelo aleitamento materno, ela é protegida pela lei para que isso aconteça. Então, mesmo que ela retorne ao trabalho com 4 meses, o ideal seria que a empresa oferecesse um lugar para que ela pudesse fazer esse aleitamento materno até os 6 meses. Então, existem algumas regras que permitem que a mulher continue o aleitamento materno até os 6 meses, mesmo retornando ao trabalho com 4 meses. Agora a gente vai falar um pouquinho dos benefícios do aleitamento materno para a criança. Então, o aleitamento materno exclusivo, ele fornece todos os nutrientes que o bebê precisa, proteção contra diabetes, hipertensão, desnutrição, doenças alérgicas, anemia ferropriva, hipocalemia, acrodermatite e morte súbita, e proteção contra diarreia de origem infecciosa. Então, as crianças que são alimentadas ao seio, elas têm muito menos chance de ter infecções mais severas. Proteção contra as infecções respiratórias, que é a que leva mais as crianças até os 6 meses de idade, nos primeiros 6 meses, a hospitalização. Então, a criança, quando ela é hospitalizada,
ela tende a ter uma queda na curva de crescimento. Então, quando eu garanto esse alimento ouro até os 6 meses, a gente diminui e muito a taxa de hospitalização dessas crianças e consequentemente, as infecções. Então, as crianças geralmente que são alimentadas no seio materno, elas ficam mais de anos só desenvolvendo infecção viral, que a gente consegue tratar em casa. Os benefícios para a relação humana entre mãe e filho, desenvolvimento neuropsicomotor a contendo e personalidade mais estável. O que significa tudo isso? Significa que esse processo e essa conexão mãe-filho, ela gera um desenvolvimento não só físico, não apenas físico, mas também o desenvolvimento emocional. Então, as crianças, a gente chama essa fase oral do desenvolvimento. Essa fase, ela é chamada fase oral por quê? Porque a criança, ela apreende o mundo, ela explora o mundo através da boca. E como é que ela faz isso? Através do sugar. E a sucção ao seio é a melhor forma de transferir para a criança segurança, confiança e apoio. A gente tem também os benefícios do aleitamento materno para a sociedade. Então, o que significa isso? Menor gasto com tratamento e internação por doenças, menos crianças desnutridas, menos óbitos e menos sequelas dos sobreviventes. Quando a gente fala em aleitamento materno e gasto, principalmente econômico, a gente traz todas essas questões. Então, assim, uma criança que chega a hospitalizar, ficar grave, isso gera muito custo, né? Além do custo, ainda tem o aumento das mortes. E aí, o que a gente vê? Uma pesquisa realizada em 2012 mostrou que 90% das crianças que fossem amamentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses, os Estados Unidos poderiam economizar 13 bilhões de dólares por ano, além de evitar 911 mortes. E no Brasil, a pesquisa publicada em 2004 na Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil concluiu que alimentar o bebê com fórmulas ou leite tipo C custava, à época, respectivamente, 35% e 11% do salário mínimo. Então, isso é uma porcentagem muito grande para muitas famílias que precisam desse dinheiro, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das composições, da composição do leite materno, né? Por que a gente fala tanto da importância do aleitamento? Porque a gente realmente tem o leite materno como alimento ouro. E esse alimento ouro, ele começa no primeiro dia de vida, já na primeira hora, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho também a importância dessa primeira hora, tanto para o processo de lactação, quanto para o sucesso da amamentação desse bebê. Então, o que a gente encontra? O que a gente vai encontrar no leite materno? A gente vai encontrar milhões de células vivas que correspondem a quê? Células-tronco, corresponde a anticorpos, células que realmente vai favorecer muito o desenvolvimento do bebê. Diferente dos animais, né? Os animais, eles já nascem mais ou menos prontos, né? Eles já muitas vezes nascem andando, então eles não têm aquela dependência que o ser humano tem. Já o bebê, se ele nasce e ele não é cuidado, ele não recebe os cuidados que ele precisa, o que acontece? Ele morre, né? Então, assim, a dependência do ser humano é muito maior em relação aos outros animais. Então, por conta disso, a gente precisa realmente prover aquilo que é mais adequado para esse neném. E por que tudo isso é importante? Porque o bebê, ele nasce com uma imaturidade de todos os sistemas.
Então, ele nasce com o sistema gastrointestinal em formação, o sistema tegumentar, que é o da pele, em formação. Isso tudo requer o quê? Cuidados e o alimento mais indicado, que seria o leite materno. Ele tem mais de 1000 proteínas, só que são proteínas que o próprio organismo do bebê é capaz de digerir, diferente das fórmulas. Então, as fórmulas, elas exigem muito mais do organismo do bebê para digestão do que o leite materno. Alguns aminoácidos, incluindo nucleosídeos, que induzem o sono do bebê. Então, hoje, a gente já sabe que tem várias substâncias no leite materno que favorecem até o sono do bebê. Então, a famosa melatonina que a gente conhece, ela está lá presente no leite materno. E isso ajuda muito o bebê a induzir o sono. Por quê? Existe uma fase de adaptação à vida extrauterina que também precisa ser respeitada. Então, ele fica nesse turbilhão de adaptação e isso tudo pode interferir sim no sono do bebê. E o leite materno, ele é um alimento que vai ajudar o bebê a dormir melhor. Tem mais de 200 açúcares, denominados oligosacarídeos, que atuam como prebióticos, alimentando o intestino da criança com bactérias boas, melhorando a resposta aos agentes agressores, né? Então, assim, os açúcares que contém o leite materno, eles também são próprios para que as crianças respondam a qualquer invasão microbiana. Ácidos graxos, aí deu só um probleminha aí de digitação, é ácidos graxos de cadeia longa, tá? Ácidos graxos de cadeia longa, que auxiliam no desenvolvimento do sistema nervoso, cérebro e visão. A gente ainda tem anticorpos, que neutraliza bactérias e vírus, vitaminas e minerais, que contribuem no crescimento saudável, no funcionamento dos órgãos e na formação dos dentes e ossos, fatores de crescimento, e mais de 40 enzimas que participam do processo de digestão e contribuem para a absorção do ferro. Um detalhe importante também é que as crianças que nascem prematuramente, o leite materno dessas crianças, ele é diferente do leite materno da mulher que teve bebê de termo. Por quê? Porque a natureza é sábia e esse leite é o leite mais indicado para esse bebê prematuro, tá? Então, é como se o desenvolvimento do leite materno acompanhasse, como não? É isso realmente que acontece. O desenvolvimento do leite materno, ele acompanha o desenvolvimento da criança, dos bebês, tá? Sendo eles em que faixa etária estiverem. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem para mostrar as variações, né, do leite materno. Então, a gente tem o colostro, que ele é extremamente importante, é um alimento realmente, assim, que não pode deixar de ser ofertado para o bebê, né? Ele tem uma cor mais amarelada, mais característica, é cremoso, viscoso, é rico em beta-caroteno, tem um maior teor de proteínas e um menor teor de açúcares e menos gordura. Ele é rico em imunoglobulina, fornecendo ao recém-nascido grandes quantidades de anticorpos maternos, promovendo a multiplicação de lactobacilos, que favorece o crescimento da flora intestinal. Esse colostro, ele é produzido em uma quantidade bem menor do que o leite de transição e o leite maduro, né? Isso é proposital. E em que momento que a gente estimula esse colostro, né? A descida desse colostro? É na primeira hora de vida, que é a hora ouro, que a gente chama, tá? Transição. Como que é esse leite de transição? Ele tem um aspecto mais aguado, é um teor de proteínas ainda mais equilibrado a ponto de não baixar após os outros períodos, porém menor que o anterior, aumentando o teor de lactose e também de gordura.
Por quê? Porque o bebê precisa ganhar peso. Então, com o passar do tempo, o teor de gordura vai aumentando. O maduro, ele tem menos proteínas, mais gorduras e aumento das células anti-infecciosas, células de proteção. Tá? E aqui a gente vai falar de um assunto super importante quando a gente fala de aleitamento materno, que é o início do estímulo para que a gente tenha uma excelente produção de leite. Então, a gente traz para vocês aqui a importância da hora ouro, a primeira hora de vida do bebê. É uma hora que muitas vezes a gente precisa planejar, na verdade, essa hora, né? Por quê? São muitas coisas acontecendo. Às vezes o parto ele não é tranquilo como a gente gostaria que fosse. Às vezes tem um tumulto ou outro, mas se planeja, né? Se a equipe conversa, se a mãe solicita e se planeja a hora ouro, isso faz toda a diferença, tanto para essa mulher quanto para esse bebê. E como que acontece isso? Então, quando o bebê ele nasce bem, ele não precisa de suporte imediato, ou se tiver suporte imediato, ele já respondeu. Assim que possível, dentro da primeira hora, o bebê deve ser colocado em contato pele a pele com a mãe, tá? Então, é isso que a gente chama a hora ouro. É o contato pele a pele e o primeiro estímulo ao seio. Então, o bebê que suga na primeira hora é um bebê que vai ter muito mais sucesso no aleitamento materno exclusivo. É um bebê que vai ter muito mais resposta. Um estudo realizado pela OMS em parceria com a Unicef, então eu trouxe para vocês esses dados, por quê? Porque são dados importantes para que a gente avalie a nossa prática profissional. Então, assim, hoje a gente percebe que nas maternidades, principalmente nas maternidades privadas, isso ainda não acontece como deveria. As públicas acaba acontecendo um pouco mais, por quê? Porque a gente tem estudantes, a gente tem pessoas que estudam lá dentro, que fazem pesquisas, então, que acaba, de certa forma, fomentando as melhores práticas, né? Fazendo acontecer as melhores práticas. Então, esse estudo, ele mostra o quê? Que 78 milhões de bebês não são amamentados na primeira hora de vida. Isso é um número bem alto ainda, né? Isso representa 3 a cada 5 bebês nascidos vivos, ou seja, 60%. Então, 60% dos bebês ainda não conseguem ter a hora ouro, né? Essa hora que faz toda a diferença. Um estudo realizado em Gana e publicado na revista Pediatrics indica que é possível evitar 16% das mortes neonatais apenas adotando a amamentação no primeiro dia de vida. Essa taxa pode aumentar para 22% com a ampliação prática da amamentação na primeira hora de vida. Então, assim, se a gente entender a importância desse aleitamento materno na primeira hora de vida, a gente vai trabalhar isso na nossa unidade básica de saúde, a gente vai trabalhar isso com a nossa equipe e a gente vai fazer acontecer isso nos nossos centros obstétricos. Por quê? Porque isso é um respeito tanto à criança quanto à mãe e já é um direito. Então, as mulheres, independente do parto, da via de parto que escolherem, elas podem optar pela hora ouro. Então, elas solicitam ao obstetra que elas fazem questão de ter a hora ouro. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o manejo clínico da lactação, né? Como é que isso acontece? Como é que a gente trabalha? O manejo da lactação, quando a gente para pensar, a princípio pode ser uma coisa muito simples, mas não é algo tão simples. Se fosse algo tão simples, a gente não teria as taxas que a gente tem, né, de desistência do aleitamento materno que a gente tem visto ainda, tá? Então, o que é importante?
O importante para o sucesso da amamentação é que esta mulher ela seja assessorada por bons profissionais. Quais são os profissionais que vão passar, que vão cuidar dessa mãe, desse bebê? Então, a gente tem o pediatra, a gente tem o obstetra, a gente tem o fono, a gente tem que vai fazer o teste da orelhinha, né? E da linguinha. A gente tem o enfermeiro, né? Que muitas vezes ele vai fazer o acompanhamento, às vezes até na unidade básica também, né? Então, essas pessoas, elas precisam realmente estar comprometidas com essa causa. Então, como é que acontece tudo isso? Então, a gente tem os reflexos maternos e os reflexos infantis. Quando a gente fala de amamentação, a gente está falando de uma engrenagem que tem que caminhar bem acoplada e bem direitinha. E essa engrenagem, ela tem fatores próprios da mãe e fatores próprios do bebê. Quando a gente fala nos fatores maternos, uma das coisas que hoje a gente tem percebido mais é o quê? As influências culturais e familiares. Então, hoje, quando a gente vai fazer um histórico com a mulher para entender todo o processo de lactação e de amamentação que ela está passando, a gente sempre questiona qual é a história de amamentação que ela tem como referência, né? Muitas vezes a família já não tem históricos bons de amamentação e a mulher carrega isso e acredita em coisas que não são reais. O primeiro passo é que a mulher acredite que ela é capaz de nutrir o seu bebê, que ela acredite que a amamentação ela é possível, mas que começa onde? Na cabeça. E a gente vai ver todo esse processo através de algumas figuras, tá? Então, o que a gente tem? Tem os reflexos maternos de produção, que são os hormônios que produzem o leite, que é a prolactina, e a ejeção, que é a ocitocina. Então, assim, quando eu começo esse processo de lactação na primeira hora de vida, eu estou estimulando a prolactina e a ocitocina. A ocitocina, ela inunda mãe e bebê nessa primeira hora, por quê? É o primeiro momento de conhecimento. Então, o bebê vai olhar para a mãe dele pela primeira vez e a mãe vai olhar para o filho pela primeira vez. Então, isso faz as taxas de ocitocina subirem, assim, consideravelmente. E isso é extremamente importante e favorável para todo o processo de lactação, tá? E a ocitocina, ela vai ser responsável pelo quê? Pela ejeção do leite e pelas contrações uterinas. Então, isso é tão importante, tanto para o bebê quanto para a mulher. Os reflexos infantis. Então, o que a gente vai observar no bebê? A gente vai observar o reflexo de busca, pega, sucção e deglutição, tá? E esse reflexo de busca, ele é desencadeado pelo quê? Pelo cheiro da mãe, tá? Pelo cheiro da mãe e o cheiro do leite. Então, quando a gente quer um reflexo de busca aguçado e a gente quer realmente que o bebê abra a boca contendo, para que faça a pega de como tem que ser feita, a gente primeiro aproxima o seio do narizinho do bebê. Ele precisa sentir o cheirinho da mãe e o cheirinho do leite. E aí, o que a gente tem nessa figura aí, né? Essa figura, ela traz um pouquinho pra gente sobre a prolactina. Então, a prolactina, ela é secretada após a mamada para produzir a próxima mamada. Por que isso é tão importante? Isso me diz que o leite e o seio é fábrica, né? É fábrica. Então, quanto mais ele é estimulado, mais leite ele vai ser capaz de produzir, tá? Então, tem os impulsos sensoriais do mamilo. Então, o bebê, na hora que ele faz a pega, tem os impulsos sensoriais do mamilo. E a prolactina, ela é mais secretada à noite. Por isso que eu falei da questão dos contraceptivos, que a gente tem que olhar com cuidado. Por quê?
Porque como a gente tem um aumento de prolactina à noite a ovulação é inibida. Mas durante o dia ela pode escapar, né? Então, assim, existe algumas diferenças aí que a gente precisa considerar, tá? Então, a prolactina sendo mais secretada à noite, o que que vai acontecer? Os seios dessa mulher, eles vão encher mais no período da noite, no período do descanso, do que durante o dia, tá? Até porque durante o dia também o bebê vai estimular o dia todo, né? A tendência é o bebê estimular o dia todo. Reflexo da ocitocina. Então, a ocitocina, ela atua antes ou durante a mamada, para fazer o quê? O leite descer. Então, a ocitocina, ela também é estimulada com os impulsos sensoriais do mamilo e com o bebê sugando. E quando a ocitocina, ela está em alta, ela vai fazer o quê? A contração uterina para que esse útero involua mais rápido. Ele volte ao estágio normal mais rápido. Então, quando a mulher, ela tem o bebê, né, nos primeiros dias, o útero ainda está grande, né? E ele vai diminuindo com o passar do tempo. E o que que auxilia isso? A amamentação, ela ajuda essas contrações e a involução uterina. Aqui, o que que a gente tem, né? Então, essa sequência é uma sequência muito importante para a gente trabalhar, que é a sequência da boa pega. Então, a criança sente o cheiro, ela chora, no momento que ela chora, ela abre a boca, ela busca e ela suga, né? E o que que tem que ser observado aí? Que o lábio superior e o lábio inferior tem que estar para fora, né? E geralmente a língua, ela é projetada para fazer a compressão no seio de forma adequada. E essa língua, ela vai ser projetada desde que não tenha nenhum problema nela. Então, por isso que é tão importante a gente ter um profissional avaliando e acompanhando essa pega. Por quê? Porque quando a língua não é projetada, o que que a gente vai encontrar? O que que a gente vai ter? A gente vai ter muito machucado nessa mama. Então, essa mama, na hora que o bebê soltar, ela vai ficar mais amassada, ela vai ficar mais deformada. Isso significa o quê? Que a língua não está sendo projetada da forma correta, tá? E que essa pega não está da forma adequada. E ela não está, muitas vezes, ou porque o neném não está próximo ao corpo como deveria, ou porque realmente existe um problema que exige uma intervenção, né? Que a gente chama frênulo lingual curto, né? Quando o frênulo lingual é curto e o bebê não consegue projetar a língua, ele não consegue fazer a pressão onde ele precisa fazer, a gente vai ter uma mama fissurada e machucada. Essa imagem é uma imagem muito importante, porque é uma imagem que deve ficar no inconsciente de todas as mulheres ainda na gestação, tá? Porque o peito, ele tem que estar exatamente assim para que a pega aconteça de forma adequada. Uma mama que está muito cheia e que eu não consigo fazer essa pega aí, ó, eu não consigo amolecer o lugar onde o bebê tem que abocanhar, o que que acontece? Ele não consegue, até porque ele está aprendendo ainda a sugar, e pode, e na grande maioria das vezes, vai causar fissuras e machucados na mama dessa mulher, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar bem atento, por quê? Porque a gente está inserido em vários contextos, né? A gente, às vezes, vai estar inserido num posto de saúde, numa visita de 15 dias pós-parto, a gente vai estar no alojamento conjunto. Então, tudo isso tem que ser observado, tá? Aqui eu trouxe para vocês aqui algumas dificuldades práticas na amamentação, né? Então, assim, eu atuo na área de pediatria já desde a minha formação, né? Em algum momento eu passei pelo cuidado do adulto, que foi muito importante para mim. E desde 2019
que eu tô na área da consultoria de amamentação, consultoria materno-infantil. Hoje a gente chama consultoria materno-infantil por quê? Porque a consultoria, ela é tanto para a mãe quanto para o bebê. Quando a gente estuda o bem-estar da criança, a gente sabe que o bem-estar da criança está diretamente relacionado ao bem-estar materno. Então, o consultor materno-infantil, ele é a pessoa responsável para cuidar tanto da mãe quanto do bebê. Por quê? Porque a mãe, ela precisa de estímulos positivos para seguir toda a cadeia de lactação e o bebê precisa de assistência e observação contínua para saber se todo o processo de amamentação está contendo, né? Então, assim, hoje, o que a gente observa? A gente observa que tem muitas crianças saindo da maternidade já com o uso de fórmulas. E isso é muito prejudicial para todo o processo de amamentação, porque atrapalha toda a cadeia, né? E quais são os sinais? O que a gente deve observar nesse bebê? Como é que tem que ser feita a avaliação desse bebê para que a gente fique tranquilo em relação ao aleitamento materno, né? Então, assim, a gente tem os sinais de saciedade que a gente observa no bebê, a gente tem a fralda, né? Se o bebê está urinando, está evacuando, então se está com a fraldinha pesada. Então, tudo isso são coisas, se está com a boquinha úmida, né? São coisas que a gente precisa orientar as mães a observar se ele está ativo, se ele responde aos estímulos, né? Se ele tem esses reflexos todos que a gente falou, de busca, de sucção, né? Então, tudo isso a gente observa. Então, o sucesso, ele vai depender do quê? Da engrenagem em harmonia, mãe e bebê conectados, com uma pega correta e uma extração efetiva. Essa extração efetiva, ela é extremamente importante e muitas vezes a gente fala pouco nisso, né? Mas é exatamente a extração efetiva que faz com que essa mama produza o leite suficiente para esse bebê, tá? Muitas vezes eu tenho um bebê sugando, aparentemente ele está fazendo uma pega correta, mas quando você vai avaliar assim melhor, você percebe que a extração ela não está tão efetiva como deveria. E aí a gente precisa de algumas intervenções, tá? Então, assim, o bebê ele tem que realmente sugar. Então, né, a gente tem que observar realmente que ele está sugando e que o leite está saindo. E que ele está engolindo, né? Isso mesmo. Observar sempre o bebê e a mãe e tudo que pode interferir ou prejudicar nesse momento. Então, o que significa isso? É aquilo que eu já estava falando, né? Então, muitas vezes, essa mãe, ela tá muito pressionada, tem muita gente falando no ouvido dela, falando que o bebê tá com fome, falando, assim, o bebê, ele não chora só de fome, ele chora por vários motivos, né? Então, assim, a gente precisa se atentar em relação a isso e deixar essa mãe tranquila que as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. Mas, para isso, ela realmente tem que ter um profissional acompanhando o processo, tá? Isso eu vou repetir sempre, porque eu, como enfermeira pediatra, né, a gente, assim, tem um super compromisso com o bem-estar das crianças, dos bebês. Então, a gente não pode, em momento algum, colocar esse bebê em risco, tá? Então, a rede de apoio favorável. Então, o que significa uma rede de apoio favorável? É uma mãe cercada por profissionais pró-amamentação, que realmente estejam abraçando essa causa da amamentação, com uma estrutura familiar que permita viver esse início da maternidade com suporte positivo nos estímulos, na presença, para que ela se sinta segura e com muito amor e cuidado. Então, a mulher, nesse momento, o que ela menos precisa é de julgamento, né? Então, assim, os profissionais, eles precisam ter muita sensibilidade para lidar com essa mulher, porque é uma mulher que vem com uma alteração hormonal considerável. E essa alteração hormonal, ela provoca alterações emocionais no organismo dessa mulher. Então, a gente tem o chamado baby blues, que interfere muito também em todo esse processo de lactação, né? Então, essa mulher, ela realmente precisa desse suporte, ela precisa ser cuidada. Então, essa rede de apoio que a gente fala, são familiares que realmente estão ali para ser apoio para essa mulher, tá?
o pai, a presença do pai, que hoje a gente tem estimulado muito, né? Tem encorajado muito, faz toda a diferença para essa mulher e essa família. Todas as mulheres deveriam, ainda na gestação, aprender a blindarem-se dos comentários que sugam a energia que precisam para amamentar. Buscar informação adequada ainda na gestação. Hoje a gente chama pré-natal da amamentação. Então, todas as mulheres deveriam sim se preocupar em fazer o pré-natal da amamentação. Para quê? Para evitar os sofrimentos e os dissabores que muitas vezes elas podem enfrentar nesse processo de amamentação, tá? É de suma importância para o sucesso na busca para o aleitamento materno exclusivo. Chamamos de pré-natal da amamentação. Aqui eu vou trazer para vocês, bem rapidinho, porque a gente tem muitos detalhes, né? Então, quando a gente fala da assistência, no momento da amamentação, a gente tem muitos detalhes, cada mulher vai ter uma história. Então, assim, tem mulheres que terão dificuldades e isso é normal, né? Assim, ela precisa saber que isso existe. Então, tem mulheres que terão dificuldades e outras mulheres que vão passar por isso de uma forma mais tranquila, tá? Então, quais são os principais problemas que a gente observa que podem atrapalhar ou prejudicar a amamentação? Então, é uma sucção em má posição, mamilos planos e invertidos. Na verdade, assim, hoje a gente não tem nada, absolutamente nada, que contraindique a amamentação, assim, em termos físicos, tá? Então, assim, antigamente, eu acho que falavam que quem tinha o mamilo invertido não conseguia amamentar, isso já caiu, um monte de coisa já caiu por terra, tá? Então, as mulheres que têm mamilos planos, elas podem ter um pouco mais de dificuldade na hora de realização da pega, mas isso com o tempo é sanado, tá? E o mamilo invertido também, quando ele é bem estimulado da forma correta, ele também se torna protuso, tá? Mamilos doloridos ou fissurados, então isso assim é algo que leva as mães a desistirem da amamentação, tá? E hoje a gente tem vários recursos, né? A gente tem muitos recursos para isso. Tem a laser terapia, a gente tem os consultores de amamentação que realmente ajustam a pega e que melhoram esse problema. A gente tem os profissionais que avaliam toda a função oral do bebê, que isso também interfere muito e manda muito para saber se essa mulher vai ter ou não fissura mamilar, tá? E o engurgitamento. O que a gente chama de engurgitamento, né? São as mamas quando elas ficam muito cheias, né? Existe uma hiperlactação e frente a essa hiperlactação, muitas mulheres às vezes não sabem fazer a ordenha de forma efetiva, não sabem fazer a massagem de forma correta. Então, isso também precisa ser acompanhado e encorajado para que ela não venha desenvolver outros problemas, como mastites, abscessos, e que ela consiga realmente alimentar o seu filho, tá? Então, dificuldade de sucção, depressão puerperal, né? Então, a gente tem aqui duas situações. A gente tem o baby blues, que é fisiológico e que melhora dentro de 10 a 20 dias. Ele tende a melhorar, né, com o tempo, e tem a depressão puerperal. Então, quando é que a gente vai suspeitar que uma mulher está com depressão puerperal e não é somente um baby blues, né? Geralmente, a mulher tem um histórico de doenças psiquiátricas. Aí, quando tem esse histórico, essa mulher precisa ser mais acompanhada ainda para que a gente consiga fazer intervenção a contento, tá? Mas isso é algo que tem que ser bem avaliado. Gemelaridade, que tem as dificuldades, e insuficiência lactacional. Então, essa insuficiência lactacional, ela pode ser real, como ela pode ser aparente, tá? Na grande maioria das vezes, nos casos que a gente observa, ela é aparente. Ela é uma insuficiência que pode ser estimulada e a gente pode ter resultados satisfatórios. Agora, existe mulheres que têm insuficiência lactacional real? Existe.
E é por isso que elas devem ser acompanhadas bem de perto, para que a gente saiba exatamente qual é o problema da mulher, tá? Agora eu vou trazer para vocês um pouquinho da parte, a gente já falou bastante da parte física, né, do leite materno, das propriedades. E agora a gente vai trazer um pouquinho sobre o desenvolvimento psicológico, né? O que interfere a amamentação, no que ela vai implicar para o sucesso dessa família. Então, hoje a gente tem discutido e falado muito sobre a saúde mental, né? E o aleitamento materno, ele está muito ligado também à saúde mental, né? Então, assim, as crianças que são alimentadas no seio, elas tendem a ter um desenvolvimento psicoemocional muito mais favorável do que as que não são, tá? Então, se as vantagens nutricionais para a alimentação são indiscutíveis, podemos afirmar que as vantagens psicológicas são igualmente importantes. Costumamos dizer que o leite materno é puro amor, por isso faz bem ao corpo e à mente. Produz efeitos, assim, bem importantes. O seio da mãe, ele faz o papel do cordão umbilical, ou seja, depois que o bebê nasce, o canal de comunicação tão estreito entre a mãe e o feto é cortado. Este corte representa o rompimento da sua dependência física e da garantia de que a natureza se encarregava de alimentá-lo. No lugar aparece a alimentação através do seio materno acima de tudo. Então, o que tudo isso significa? Quando o bebê sai, ele sai de um mundo onde ele tinha tudo para um mundo onde ele vai ter a parte dele para ter o tudo, né? Então, o que significa isso? As mães que conseguem alimentar no seio, elas conseguem dar a esse bebê uma adaptação à vida extrauterina mais respeitosa, mais gentil, mais prazerosa. Então, eles vão entendendo o papel da mãe, vão entendendo o papel do pai, vão entendendo a importância do colo. E o choro do bebê, ele é manifestado para quê? Para várias coisas. Ele é manifestado para pedir colo, ele é manifestado quando ele sente fome, quando ele sente frio, quando ele se assusta. Então, a gente precisa estar atento para saber a real necessidade daquele bebê, né? E não ficar só pensando que todo choro do bebê é fome, né? Porque às vezes a gente cai, né, assim, achando que tudo é fome. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa sensibilidade para dar ao bebê aquilo que ele está pedindo naquele momento. O desenvolvimento afetivo, ele inicia-se nessa relação que se estabelece entre mãe e bebê. E este começo poderá ser decisivo para criar um vínculo de amor, segurança e confiança tão necessários para a educação dos nossos filhos. Então, a gente sabe que toda vez que existe uma quebra, nessa fase que a gente chama fase oral do desenvolvimento, então, assim, quando a gente estuda a psicologia do desenvolvimento, a gente sabe que nessa fase oral é uma fase extremamente importante para quê? Para desenvolver a segurança do adulto, do futuro adulto, né? Então, assim, o bebê que é alimentado ao seio, ele vai ser um adulto muito mais confiante do que o bebê que não amou. As crianças que foram amamentadas até o fim do 2º ano mostraram melhor desempenho escolar do que as que não foram. A amamentação propicia o ótimo desenvolvimento cerebral por meio dos nutrientes da interação. A exposição do bebê à linguagem. Então, assim, quando você trabalha a amamentação, o bebê ele precisa fazer muito mais esforço para sugar. Esse esforço, ele trabalha toda a musculatura da face, ele trabalha toda a parte oral, e isso desenvolve tanto a fala quanto os músculos. Então, isso é extremamente importante. Comportamento social positivo, por quê? Porque a criança, ela vai ser encorajada a ter relações mais saudáveis. Melhor disposição à aprendizagem e à leitura.
Então, a gente fala do apego também. Então, assim, o apego hoje que a gente muitas vezes fala e que a gente tem pavor, né? Que a gente tem que fugir do apego. Essa é a única fase que o apego ele é primordial. Então, tem um autor que eu sou fascinada por ele, que é o Bowlby. Ele trabalha muito a teoria do apego. Esse apego entre mãe e filho que precisa existir nessa fase, que é extremamente importante para um desenvolvimento mais saudável. O apego é um tipo de vínculo no qual o senso de segurança de alguém está estreitamente ligado à figura de apego. Então, é a referência que a criança precisa ter nesse momento. Então, assim, a mãe, ela pode ser o que for. Pode ser o que for. As pessoas podem falar o que quiser da mãe. Mas, naquele momento, a mãe é a principal figura para aquele bebê, independente de qualquer coisa. No relacionamento com a figura de apego, a segurança e o conforto experimentados na sua presença permitem que seja usado como uma base segura a partir da qual poderá se explorar o resto do mundo. Então, é tudo isso que a gente já conversou até aqui. Eu preparei para vocês 2 depoimentos que vocês podem olhar, né, assim, com carinho. E são depoimentos muito importantes de 2 mães, né? 2 mães famosas, na verdade. É uma modelo que ela teve bebê nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a realidade é muito diferente da nossa, né? Já. Então, assim, essa consultora de amamentação, ela surgiu nos Estados Unidos. Então, lá é hábito as mulheres já fazerem consulta pré-natal, já participarem de grupo de mães, isso já é natural nos Estados Unidos. E isso é muito bom, por quê? Porque elas já entendem todo o processo e a grande maioria das mães já faz uso da bomba elétrica. Por quê? Porque sabe que precisa estimular a mama, tanto se tiver baixa produção de leite, quanto se tiver muita produção de leite. Se tiver muita, ela precisa esvaziar, o que o bebê não dá conta de esvaziar. E se ela tiver pouca, ela precisa estimular para que venha leite em quantidade suficiente para esse bebê. Então, ela vai trazer um pouco da realidade dela nesse sentido, né? Dos sentimentos, das angústias e das ações que ela tomou para que a amamentação realmente acontecesse com ela, né? A amamentação exclusiva. Oi, gente! Hoje eu quero contar para vocês como eu consegui aumentar minha produção de leite. Eu acho que a preocupação com a quantidade de leite é uma preocupação muito comum entre as mães que amamentam. Eu vivia preocupada se eu tinha leite suficiente pro Luca, se ele estava chorando de fome. Eu acho que muita mamãe fica preocupada com isso também. Muita mamãe fica se questionando quando ouve o bebezinho chorando. Será que ele tá chorando de fome? Será que meu leite diminuiu? Será que meu leite tá acabando? Enfim, eu vou te dizer que esses primeiros 6 meses, onde eles dependem exclusivamente do nosso leite, essa pressão de que o nosso corpo é a única fonte de nutrição para eles, é uma pressão bastante grande nos nossos ombros. Então, eu acho que essa preocupação é muito comum. Eu vou contar para vocês que, assim, o Luca começou a dormir bem a partir dos 4 meses e meio, e eu continuava acordada, preocupada, pensando, ai meu Deus, eu preciso dormir, porque se eu não dormir, amanhã eu não vou ter leite para ele. Olha que absurdo, né? Então, assim, eu acho que essa é uma preocupação muito comum e eu quero falar um pouquinho disso. A pediatra do Luca me ajudou muito nos momentos mais difíceis, como por exemplo na crise dos 3 meses, que eu já contei por aqui, ou no momento do refluxo, onde ele chorava muito e eu jurava que ele chorava de fome. Enfim, toda vez que eu falava pra ela, será que ele não tá com fome? Será que meu leite não é pouco? Ela dizia, fique tranquila, o que você tá sentindo é absolutamente normal. A maioria das mães acham que não tem leite suficiente para seus bebês, mesmo tendo. Então ela falou, fique tranquila, essa preocupação é normal, confia no seu corpo. O seu corpo sabe exatamente a quantidade de leite que o seu bebê precisa. E lembre-se que o seu corpo não é estoque de leite, é fábrica de leite.
Então assim, ela me deu muita força para eu continuar amamentando exclusivamente. Ela podia ter dito, quer saber, para você ficar mais tranquila e tudo ficar mais fácil, eu vou sugerir a complementação com fórmula. Enfim, ela podia ter adiantado a introdução alimentar. Ela me deu muita força para eu seguir amamentando o Luca exclusivamente até os 6 meses. Ela me tranquilizou, me acalmou e o melhor de tudo, ela me orientou a procurar o ciclo de amamentação, que foi onde eu fui super, hiper ajudada. E eu recebi dicas ótimas para eu poder aumentar um pouquinho a minha produção de leite. Bom, a primeira dica que eu recebi lá e que muita gente já sabe, mas é importante falar porque é a dica mais importante de todas, é muito beber no peito o tempo todo. É para deixar o bebê chupetando o peito mesmo. Isso porque quanto mais o bebê suga o peito, mais o seu corpo recebe a mensagem de que aquele bebê precisa de mais leite. Então assim, infelizmente, a complementação com a fórmula não ajuda a produção de leite. Por quê? Se você está completando com a fórmula, aquele bebê não está mamando no peito. E você diminuindo as mamadas no peito, o seu corpo começa a receber a mensagem de que aquele bebê não precisa mais de tanto leite. Então é muito comum que os bebês que começam a ter uma complementação de fórmula, o leite da mãe começa a diminuir. O contato pele com pele entre mãe e bebê também é super importante. Quanto mais você coloca pele com pele o seu bebê com você, mais o seu corpo produz o hormônio prolactina, que aumenta a produção de leite. Outra coisa que é super importante é a livre demanda. Eu acho que a livre demanda é a maior aliada da amamentação. Toda vez que a gente teve algum problema com a amamentação, a livre demanda foi a solução. Essa história de que tem que ter um cronograma, de que o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas, 15 minutos em cada peito. Aqui em casa isso nunca deu certo. O Luca gosta de mamar de hora em hora e eu acho que bebê tem que mamar mesmo quando tá com fome, quando tá com sede, e você tem que deixar ele no peito o tempo que ele quiser. Eu acho que isso é super importante para sua produção de leite aumentar. Beber bastante água. É super importante a ingestão de líquido para o seu corpo poder produzir leite. Eu acho que no comecinho da amamentação eu estava bebendo uns 4 litros de água por dia e hoje em dia eu bebo uns 3 litros de água por dia. O que eu acho legal é que naturalmente a gente fica com sede, amamentando dá muita sede. Então fica fácil de lembrar, o teu corpo pede, você tem que beber bastante água para fazer bastante leite. Cuidado com as dietas radicais para perda de peso rapidamente. Isso porque o nosso corpo precisa de calorias extras para produzir leite. Eu sei que a gente está super ansiosa para perder aqueles quilinhos a mais da gravidez. Eu sei que a gente está morrendo de saudade daquela calça jeans que a gente adorava. Mas sinceramente, se você quer mesmo muito amamentar, vale a pena entender que esse não é um momento de dietas radicais. Vale a pena ter um pouquinho de paciência e esperar o seu corpo ir perdendo esses quilinhos a mais naturalmente, devagarzinho. No meu caso, eu pude perceber isso claramente. Isso porque eu sempre tirei leite e eu consigo ter uma ideia mais ou menos de quanto leite eu tô fazendo. E eu sempre percebi que se eu diminuísse a comida por algum motivo, ou falta de tempo, ou porque eu queria fechar a boca um pouquinho, eu percebia que o meu leite diminuía também. Então assim, eu sinceramente obedeci o que o meu corpo estava me pedindo. Se o Luca mama bastante, eu fico morrendo de fome e eu como pra caramba. Se ele tá mamando um pouco menos, a minha fome fica um pouco menor. Então assim, é muito comum que a gente tenha muita fome enquanto a gente tá amamentando, porque a gente tá, querendo ou não, produzindo alimento para uma outra pessoa. É como se a gente estivesse grávida. Então assim, é muito comum que as mamães sintam muita fome na amamentação. Pouca gente fala disso e eu acho importante falar disso. Eu acho que se você tá com fome, você tem que comer sim, porque é o seu corpo pedindo mais caloria para poder fazer mais leite para o seu bebê. No ciclo de amamentação, as consultoras diziam pra gente tomar muito cuidado com as dietas fat-free, que são as dietas zero de gordura, livre de gordura. Isso porque hoje em dia existe no mercado uma infinidade de produtos assim. O leite desnatado, o iogurte zero de gordura. E elas diziam pra gente tomar cuidado com essa dieta porque os bebês precisam muito das gorduras boas pro desenvolvimento do cérebro deles. Já falei disso aqui em outros vídeos e para quem não viu, vale a pena lembrar que os alimentos ricos em gorduras boas são os alimentos ricos em ômega 3, ou o azeite de oliva, o óleo de coco, o abacate, as nozes, as castanhas. Outra coisa interessante que elas me disseram e que eu não sabia é que a malhação pesada diminui a prolactina e a fadiga física não ajuda a produção de leite. Ou seja, não dá para malhar pesado enquanto você está amamentando. Dá para malhar moderadamente. O exercício físico moderado é super bem-vindo, mas a malhação pesada não ajuda a nossa produção de leite. Outra coisa que me ajudou muito foi consumir aveia todos os dias. Existem alguns estudos que indicam que o consumo da aveia diário ajuda no aumento da produção de leite. Eu saí do hospital já com essa informação, então desde que o Luca nasceu, eu tô comendo aveia todos os dias.
Nos primeiros meses eu fazia um mingau de aveia no café da manhã, mas depois eu enjoei do mingau e tive que variar um pouco. Aí eu comecei a fazer uma vitamina de frutas com aveia, eu comecei a consumir uma barrinha de cereal que é feita para mães que amamentam, então ela é super rica em aveia, é super bacana. Eles fazem vários produtos, eles fazem brownies ou barrinha de cereal e um ingrediente que está em todas as receitas deles é a aveia, porque realmente ela aumenta a produção de leite. Hoje em dia eu consumo bastante, eu faço um bolinho de banana com farinha de aveia para o Lucas sem açúcar e esse bolinho a gente come aqui quase que toda semana, então ele me ajuda a manter a produção de leite lá em cima. Outra coisa que me falaram que era bom era o consumo da quinoa. Então eu tenho feito sempre o arroz integral, eu já cozinho com a quinoa e assim eu consigo consumir todos os dias a quinoa. E a minha maior aliada para aumentar a minha produção de leite está aqui, olha, é a maquininha de tirar leite. A maquininha de tirar leite ela é muito utilizada aqui nos Estados Unidos. Todos os quartos da maternidade têm uma e as consultoras de amamentação já aconselham a gente no hospital. Toda vez que a gente terminar uma mamada e o bebê não estiver no nosso colo é para a gente tentar tirar um pouquinho de leite. Isso porque o estímulo da máquina é muito parecido com o estímulo que o bebê manda para o nosso corpo, de fazer mais leite. Então assim, toda vez que o Luca terminava de mamar, eu ia lá, colocava a maquininha e isso fazia o quê? Isso mandava um sinal pro meu corpo de que o meu bebê ainda estava mamando. Então o meu corpo recebia a mensagem de que aquele bebê precisava de mais leite. Eu super indico essa que foi a que as consultoras me indicaram. Essa máquina é uma máquina elétrica bifásica. É super importante que a máquina seja elétrica e bifásica, por quê? Porque ela imita a sucção do bebê. O bebê primeiro ele faz um movimento para estimular a descida do leite. E depois que o leite desceu, ele faz outro movimento para sugar e engolir o leite. Então a maquininha copia exatamente esse estímulo. Você liga e ela vai fazer primeiro o movimento que o bebê faz para estimular a descida do leite. Quando o leite desce, você aperta esse botãozinho e aí ele muda a sucção. Então isso é super importante porque você está mandando a mensagem igualzinha do bebê para o seu corpo e o seu corpo entende que o seu bebê precisa de mais leite. Então bora fabricar mais leite. Essa daqui é da Medela, é a Medela Advance. Essa marca é bem grande aqui nos Estados Unidos e é a marca que a maioria dos hospitais usa. A máquina que a gente tinha no hospital era essa também. E essa é bem legal, ela é compacta, é pequenininha, dá pra levar em viagem. E o que é bacana dela ser elétrica é que eu uso com um sutiã, que eu coloco nos dois seios e eu consigo tirar leite dos dois seios com a mão livre. É bem bacana. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor como é que usa a máquina, tá? Eu costumava usar bastante a maquininha de tirar leite após as mamadas, bem no comecinho, para estimular a produção de leite. E quando eu achei que minha produção caiu, eu estava usando bastante também, que foi quando a gente passou pela crise dos 3 meses e o refluxo, as mamadas eram muito curtinhas, então ele terminava de mamar e não queria voltar para o peito, eu ia para a maquininha e dava um pouquinho mais de estímulo para o meu corpo entender que ele continuava mamando. A maquininha de tirar leite me ajudou muito a manter uma boa produção de leite, principalmente quando o Luca começou a dormir a noite toda. Ele começou a dormir a noite toda lá pelos 4 meses. Ele dormia um período de 8 horas por noite. E esse período de 8 horas sem dar de mamar não é muito bom para a produção de leite. Isso porque o seu corpo não está recebendo o estímulo do bebê mamando e o seu corpo começa a achar que esse bebê não precisa mais de tanto leite. E aí a produção cai. Bom, o que eu comecei a fazer? Eu botava ele para dormir às 7 e eu fazia uma ordenha antes de dormir. Lá pelas 10, 10 e meia eu tirava leite. E no dia seguinte de manhã, quando ele ia mamar, às 7 da manhã, normalmente ele não conseguia dar conta dos 2 peitos, porque acumulava bastante leite. Então eu tirava leite de manhã também. O que sobrava, que ele não tinha conseguido mamar nessa primeira mamada, eu tirava e eu guardava esse leite e oferecia para ele no final do dia. Porque no final do dia a nossa produção é normalmente mais baixa. É bem natural que a produção caia no final do dia. Eu acho que eu continuo tendo uma boa produção de leite até hoje por conta disso. Outra coisa interessante que me indicaram no ciclo de amamentação, que eu achei bacana, foi um composto de ervas. Isso porque aqui nos Estados Unidos eles não permitem o uso daqueles medicamentos que aumentam a produção de leite. Então assim, a gente tem que achar outras maneiras de conseguir aumentar a nossa produção. E elas me indicaram esse composto de ervas, é super bacana. Essa marca é uma marca bem conhecida aqui e eles têm vários compostos diferentes e todos eles estimulam a produção de leite. Esse aqui é chamado More Milk, o nome da marca é Mother Love e muitos deles têm o fenugreek na composição. Esse aqui era livre de fenugreek, porque eu fiquei sabendo que o fenugreek dá um pouquinho de cólica nos bebês e eu não queria que o Luca tivesse cólica. E eu achei bacana, eu achei que me ajudou. Eu resolvi comprar e levar comigo quando eu estava indo para o Brasil.
porque eu sabia que a viagem ia ser super cansativa e eu tava com medo desse cansaço diminuir um pouco a minha produção de leite. Eu sabia que eu ia ficar 1 ou 2 dias sem conseguir usar a maquininha de leite por conta da viagem. Eu sabia que eu ia acabar dormindo pouco, porque eu tava com dificuldade para dormir e a ansiedade me trazia uma insônia. Eu pensei, bom, vai que eu fico aí 2 dias sem dormir direito, 3 dias e a minha produção cai, então eu vou levar esse composto comigo. Eu levei e usei durante a viagem e eu achei que aumentou a minha produção de leite, sim. Eu achei que me deu mais fome, mas como eu disse, toda vez que o Luca tá mamando mais ou que eu tô produzindo mais leite, eu fico com mais fome. Então eu acho que funcionou. E a última informação que elas me passaram e que eu acho super legal da gente saber é que o choro do bebê também ajuda a estimular a produção de leite. Então toda vez que seu bebê estiver chorando e você não souber por quê, pode ficar tranquila, que talvez ele só esteja mandando uma mensagem pro seu corpo fazer mais leite para ele. A gente sempre fantasia muito, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser olhar pro rostinho dele mamando e tal? E nada que você fantasie, nenhum sonho incrível é melhor do que a realidade quando você de fato amamenta, quando de fato você olha e o seu bebê tá dormindo feliz, assim, cheio de leite, de tanto ter mamado. É muito bom. Eu lembro que quando a gente chegou em casa, eu falei, caramba, agora sim, né? Porque no hospital é tudo meio esquisito. Quando a gente chegou em casa, eu botei ele no meu colo e ele mamou bastante. Depois ele dormiu e abriu aquele sorriso. Aí eu me desmanchei de chorar, de tanta felicidade. Parece que a ficha de fato caiu, né? Tô com meu filho nos braços e estou amamentando. Então isso pra mim foi significativo demais, assim. Eu não canso de me emocionar com as mamadas do Pedro. Mesmo quando ele vem, assim, 5 horas da manhã, que eu pego ele com o olho meio fechado, assim, muito cansado, porque é cansativo mesmo. Mas eu tô sempre com aquele sorriso, assim, de canto de boca, que é inevitável, assim. A gente sorri por dentro e acaba vindo um pouquinho pra fora. E aí, o que que eu vou trazer para vocês? Hoje, desde 2019, eu tenho trabalhado com a consultoria materno-infantil e essa consultoria, ela é uma consultoria abrangente, né? Então, assim, esse símbolo, ele foi escolhido por quê? Porque a mãe no centro, porque a mãe é a protagonista do cuidado nesse momento, né? Então, é a mãe que assume uma função e um papel, assim, que ela realmente precisa de suporte. A mãe representada no centro, o bebezinho de amarelo, e ao redor, né, envolvendo os dois, o pai, né? Então, a figura do pai. Então, quando eu pensei nesse projeto, eu pensei num projeto totalmente voltado para a família. Um projeto onde o cuidado aparecesse para toda a família, né? Então, assim, dentro dessa consultoria materno-infantil que eu ofereço, então a gente tem os serviços de consultoria de amamentação, laser terapia. Essa laser terapia, ela não é só voltada para o seio e para as incisões cirúrgicas, mas também ela pode ser uma laser terapia sistêmica voltada ao bem-estar materno, e isso ajuda demais a mulher a responder favoravelmente ao processo de amamentação, tá? Então, e a gente tem toda essa parte de orientação de cuidado mesmo, assim, para essa família, né? Então, uma família que está no início, que está começando, ela precisa de suporte e ela precisa ser bem acompanhada. E aí, o que que eu trago para vocês? Algumas frases que trazem um pouco da amamentação, né? Então, assim, como eu tenho uma visão romântica, eu acabo trazendo uma visão romântica, mas a amamentação, ela não tem só a visão romântica. A gente tem mães de diferentes tipos, mães diversas. Tem mães que realmente mergulham nesse mistério da amamentação e tem outras mães que têm outras posturas. Independente disso, o que tem que ficar claro é que todas terão as suas dificuldades, mas que cada dificuldade, cada desafio vale super a pena quando a gente pensa nesse alimento ouro e no resultado final para esse bebê, para esse ser humano que vai ser um adulto diferenciado. Não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadas da abelha.
Assim que se olharam, amaram-se, assim que se amaram, suspiraram, assim que suspiraram, perguntaram-se um ao outro o motivo, e assim que descobriram o motivo, procuraram um remédio. Então, assim, essas frases são frases, assim, que traz muito o significado da conexão mãe e filho, tá? As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Então, o bebê, ele geralmente se comunica com o olhar e com a emoção, tá? Por isso é tão importante que essa mãe, ela seja bem assistida, ela seja bem cuidada, para que ela consiga dar esse melhor a esse bebê. E a gente termina aqui fazendo um convite a todos os profissionais para que realmente abracem essa causa da amamentação. E estarei à disposição. Tem a rede social que eu deixei disponível aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui. Entrelaço de Amor, tá? Então, vocês podem procurar no Instagram Entrelaço de Amor. E lá eu sempre vou colocar alguns conteúdos sobre amamentação, tanto conteúdos teóricos quanto conteúdos práticos, tá? E esses conteúdos eu já estou bem feliz, porque eles têm sido utilizados até em UBSs, né? E isso é muito importante, porque o mais importante é a gente fazer chegar o conhecimento a todas as pessoas que precisam. Então, todas as mulheres precisam ter acesso ao melhor que elas podem oferecer e que elas podem viver nesse momento, experimentar nesse momento. Agradeço a atenção de todos e agradeço especialmente ao Corém DF. Obrigada.